Em 2013, a gente vai estar completando 10 anos de um período de crescimento iniciado em 2004, que sucede a um longo período de dificuldades da economia brasileira. A década de 80 é conhecida como a década perdida, na década de 90 a gente melhorou em diversos aspectos, mas o desempenho macroeconômico em termos de nível de atividade ainda deixou bastante a desejar até o começo da primeira década do atual século. Tá? Em 2004 nós temos um ponto de inflexão, se inicia um ciclo que teve algumas pequenas interrupções, notadamente em 2008, mas de modo geral um ciclo bastante favorável, com uma taxa de crescimento média em torno de 4%. Qual é a situação esse ano e em perspectiva para o ano que vem e depois? Esse ano, em 2012, o crescimento do ano vai ser prejudicado pelo fato de que nós começamos o ano com um nível de atividade relativamente baixo em relação à média do ano passado. Então, aquilo que os economistas chamamos de carry-over estatístico, que é o efeito da trajetória do crescimento de um ano sobre a projeção do crescimento do ano seguinte, não vai ser bom este ano. Ou seja, como o desempenho não foi bom ao longo do ano passado, começamos o ano num nível relativamente baixo e vamos ter que, de certa forma, correr atrás do prejuízo para gerar um resultado razoável no ano. Então, creio que a gente vai ter esse ano um resultado talvez um pouco melhor em termos do PIB que o de 2011, mas não substancialmente melhor. 2011 foi 2,7%, a gente esse ano pode ter alguma coisa em torno de 3% de crescimento, mas nada muito maior do que isso. Para o ano que vem, eu tenho perspectivas favoráveis. Por quê? Porque a gente, como decorrência das medidas que o governo está tomando e com aquilo que se imagina que poderia ser uma melhora do ambiente internacional ao longo do ano, nós devemos ter uma trajetória favorável durante o ano. Então, a ideia de que a gente tenha um crescimento dessazonalizado do PIB da ordem de 1%, talvez um pouco mais do que isso daqui para frente, a partir do segundo, especialmente terceiro e quarto trimestre do ano, me parece bastante razoável. Isso apontaria para um crescimento anualizado, talvez um pouco maior do que 4%, mas como a gente vai começar o ano com um número ruim, isso não vai chegar a compor uma média de 4%, a gente vai ter um crescimento inferior este ano. Mas com uma trajetória favorável durante o ano, nós vamos entrar no ano que vem bem, em contraste com a situação ruim com a qual a gente começou este ano, e se essa dinâmica for mantida, eu prevejo um bom resultado para o ano que vem. A ideia de que a gente tenha um crescimento no ano que vem entre 4% e 4,5%, hoje pareceria bastante razoável. Tenho visto até algumas estimativas de crescimento do setor privado de mais, um pouco mais de 5% no ano que vem. Isso não parece despropositado com o cenário que se tem hoje. O problema, olhando mais para frente, é como o país vai fazer para manter essa dinâmica de crescimento quando o conjunto de trabalhadores disponíveis, atualmente desempregados, se esgotar. Vamos entender o seguinte, o desemprego não vai a zero, tá? Por quê? Porque sempre há pessoas migrando de um emprego a outro, e quando se migra de um emprego a outro, inicialmente é totalmente normal que a pessoa demore 1, 2 meses até encontrar o novo emprego. Então, mesmo em situações consideradas tecnicamente de pleno emprego, a gente vai olhar a estatística e ela é em torno de 5%. Nos anos Clinton, a economia dos Estados Unidos estava bombando e o desemprego era em torno de 4,5%, 5%, se não me falha a memória. Bom, por que eu digo que a gente teve nos últimos anos, em particular no período mais recente, condições absolutamente excepcionais para o crescimento? Basicamente porque nós tivemos uma combinação, digamos assim, zodiacal de eventos externos que nos favoreceu extremamente.
Em primeiro lugar, um desempenho absolutamente espetacular dos preços nas exportações, dos termos de troca. Para que você tenha uma ideia, o índice de preços nas exportações brasileiras caiu entre 97 e 2002 a uma taxa acumulada de 23%. A partir de 2002 se recuperou. Se a gente compara a média de 2011 com a média de 2002, nós tivemos uma variação positiva acumulada de mais de 170%. A gente vê a curva histórica e salta aos olhos que houve algo realmente excepcional. E, ao mesmo tempo, nós tivemos, mais especificamente no período recente, taxas de juros internacionais em níveis historicamente ínfimos, não é? Literalmente próximas de zero. Então, quando a gente olha um gráfico histórico, vê taxas de 5%, 6%, às vezes 10%, naquela crise de 79 e 80, a crise do petróleo, chegando a 20%, depois voltou para patamares mais normais de 6%, 7%, e os últimos anos, zero. Então, isso gera aquilo que no mercado se chama de apetite por risco, né, de procura de rendimento para os recursos muito grande e uma grande procura de aplicação de recursos em mercados emergentes. E ao mesmo tempo esse ciclo se iniciou com uma taxa de desemprego de 12%, que era uma situação muito ruim em termos sociais, mas ao mesmo tempo muito propícia ao crescimento futuro a partir de então. Por quê? Porque tinha gente sobrando e disposta a trabalhar. Quando o desemprego cai de 12% em 2003 para o nível atual, recapitulando, no ano passado a gente teve 6% de desemprego. Eu acho que é razoável imaginar que a gente tenha uma taxa este ano próxima a 5,5%, e com esse crescimento para o ano que vem, do qual a gente estava falando há pouco tempo, nós, ano que vem, poderemos ter perfeitamente um desemprego no ano, em média, da ordem de 5%. Bom, daí para frente, a pergunta é, como é que o país vai fazer para crescer? Dificilmente vai ser gerando muitos empregos, porque o número de pessoas disponíveis, né, vai diminuir. E aí a gente tem que olhar para qual é a perspectiva da taxa de crescimento da população economicamente ativa. E a população economicamente ativa, por razões demográficas, está crescendo cada vez menos, não é? E olhando para meados da década, deveria estar crescendo em torno de 1,1% pelas projeções demográficas. Bom, onde é que está o problema? Quando a gente compara crescimento do PIB dos últimos anos com o crescimento do emprego, nós vamos ver que o PIB teve um bom desempenho, mas fundamentalmente pelo crescimento do emprego. Por quê? Qual é a diferença entre essas duas coisas? A diferença é dada pela produtividade, né? Então, a produtividade por homem ocupado aumentou em relação a anos anteriores, mas não foi nada espetacular. Foi alguma coisa entre 1,5% e 2%. Tá? Então, se a gente supõe que esse crescimento da produtividade vai se manter no futuro, não é que a gente vai ter dificuldade para crescer a 5%. Mesmo 4% vai ser difícil se a gente somar 1% de crescimento da população economicamente ativa com o desempenho da produtividade dos últimos anos. Tá? Então, o nome do jogo no futuro vai ser produtividade. E o fato é que a produtividade brasileira deixa a desejar em termos do desempenho, na comparação com o desempenho com alguns dos países que têm liderado o crescimento mundial, como Índia, como China. Eu acho que há um erro de diagnóstico, no sentido de que o que eu vejo é o governo tomando medidas para estimular a demanda, são compreensíveis politicamente pelas urgências e pelas pressões a que todo o governo está sujeito, mas o erro de diagnóstico decorre do fato de que o problema principal para o crescimento, não deste ano, o crescimento num prazo mais dilatado, não está associado à falta de demanda, está associado a problemas de oferta. A gente tem que ter condições
de que a economia produza mais. E aí, se a gente ficar bombando muito a demanda e não atentar para as condições pelo lado da oferta, nós vamos estar criando um problema para daqui a 2 ou 3 anos que se chama inflação. Nós vamos ter muita demanda, dificuldades pelo lado da oferta de abastecer isso, e aí nós vamos ter pressões que vão impactar nos preços. Aí a pergunta que cabe fazer é como é que o Banco Central vai reagir se essas pressões efetivamente se configurarem.